Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. Nós entramos em cena com especialistas, doutrinadores renomados, para tratar dessa pauta de estimular esse agente produtivo que são as empresas. O professor Renato Previde, eu considero como um amigo, irmão. Ele atua também nessa área empresarial e nós dois sabemos o quão desafiador que é cuidar das empresas, né, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Sem dúvida, é uma honra para mim rever essa grande amiga e irmã, a professora Rose Giacomin, e ainda mais um convite em que podemos bater esse papo que venha nos engrandecer, É, enquanto a todos. eu E vejo. sem dúvida nenhuma, é uma grande felicidade para mim, minha amiga e irmã. Ah, é recíproco. Eu sou incansável em te elogiar pelo estudioso que você é, tão responsável e tão dedicado também na academia, seus estudos avançados ao lado dos seus alunos e na sua carreira prática, esse olhar tão generoso para as empresas. E quando você escolhe falar de superendividamento, que é a nossa pauta, e as empresas também com uma proposta em relação ao ESG, eu vejo o tão necessário que é a gente dar esse passo. Então, para abrir os nossos trabalhos com uma visão geral, para aqueles que não entendem muito até onde tem esse momento de crise ou não, e a governança corporativa até onde ela pode somar. Eu costumo dizer aos meus alunos que a empresa ela vive momentos de crise, né? Mas não são momentos especiais, são momentos, são corriqueiros de sua vida. Daí uma necessidade, um olhar especial que os seus gestores devem ter sobre esses assuntos, sobre essas crises que permeiam a empresa. E quando falamos em superendividamento, não é algo assim tão surpresa, não é um fato surpresa, como foi a pandemia, por exemplo. Quando nós falamos em superendividamento, esse é um assunto que a empresa tem que se debruçar no seu dia a dia, no seu cotidiano, ainda mais se nós falarmos de um sistema econômico que nós estamos apoiados, que é o capitalismo, e o capitalismo, o sistema capitalista, dentre todos os sistemas, ele não é o melhor, mas também não é o pior, né? Nós não descobrimos ainda qual é o melhor sistema econômico, então daí sempre a gente pautar por um sistema capitalista social, né? O meu orientador do doutorado da PUC São Paulo, o Dr. Ricardo Rasson Sayeg, ele é titular da tese do capitalismo humanista. Então, esse capitalismo ele precisa sempre ter um olhar, né, também de cuidado. Se é assim, nós estamos apoiados para o sucesso de um país ao consumo. O evento consumo, né, é chamado de consumismo, sem dúvida nenhuma é o evento que apoia o capitalismo. Não há produção, não há geração de riqueza sem que haja o consumo. E, sem dúvida nenhuma, é um grande evento. Eu ainda lembrando, né, com esse assunto, a pauta da desglobalização e vendo até onde isso pode chegar, que cada país ficaria responsável pela produção de um determinado produto. E eu me lembro muito bem, né, quando eu era garoto, o quanto custava para nós termos as coisas, comprarmos produtos, né?
porque esses produtos, normalmente, eles eram feitos em países já que tinham uma qualidade de vida muito estruturada, e havia ali era embutido essa qualidade de vida ao preço do produto. Então chegava aqui caríssimo. Com o evento da globalização, sem dúvida nenhuma, essa grande sacada que nós tivemos, a produção desse produto foi realocado para países que tinham condições melhores de produção, né? E aí a gente pode até discutir esses melhores, eu coloco condições melhores entre aspas, mas que os produtos começaram a ser feitos em massa e chegaram a um custo bem menor para nós. Daí isso tem incentivado o consumismo, mas, por um outro lado também, o nosso país é um país que não tem a distribuição de renda tão interessante quanto os países de primeiro mundo, né? Que também colocam entre aspas, que primeiro mundo é esse, né? Afinal, temos visto as notícias recentes. Então, esses países que são atrelados ao consumismo, como o nosso, deveria ter o que se chama do trickle down, né? O fenômeno do gotejamento, né? Quer dizer, a riqueza deveria gotejar melhor para as outras camadas da sociedade, gerando riqueza, né? Distribuindo essa riqueza. E aí sim nós teríamos um consumo atrelado a perspectivas mais reais de consumo. Bom, nós não temos, por enquanto, esse perfil. Então, o que acontece é que no nosso país o consumo ele é atrelado a uma política de crédito para que o consumo interno ele cada vez melhore, cada vez mais, né? E com isso gire a roda do capitalismo. Qual o efeito que nós temos em relação a isso? Se nós olharmos as políticas, né, as pesquisas, nós veremos que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E quando nós falamos em 80% das famílias brasileiras, nós falamos desde aquela pessoa que realmente tem uma dívida, mas esse conceito ele não para por aí, porque ele abrange também aquele que faz um parcelamento no cartão de crédito. Então, quer dizer, por isso que esse índice é tão alto para nós, né? Um simples parcelamento demonstra que você está em dívida, né? Afinal de contas, lhe foi atribuído um crédito que você ainda não possui. Possui, com certeza. Mas, enfim, naquele momento, ele lhe foi emprestado. Se nós temos aí 80% da população endividada, nós devemos, né, e sabemos que as empresas elas passam também por esse fenômeno do endividamento, porque ela tem que ter uma pauta, né, de saneamento dessa crise, que eu vejo como uma crise, né? É uma febre da empresa. Ela está sempre ali, né? Mas ela está controlada. Muitas vezes essa febre sobe, né, e pode levar a empresa ao coma, né, a ser hospitalizada, e aí vem, sem dúvida nenhuma, a crise mais pesada, que é a necessidade aí, né, dos vários instrumentos da lei de falências e das recuperações judiciais, extrajudiciais, para que ela possa operar normalmente, né? Então, quer dizer, é uma pauta que ela deve ser trabalhada pela empresa. E aí entra o compliance, em que a minha amiga e irmã aqui, como todos sabemos, é a mestre do assunto, Gosto muito. né? E todas aprendemos
com essa grande amiga e irmã. Isso é um par. Bom, qual é a segunda crise que nós temos aí? A ausência de conhecimento dos empresários sobre o que é compliance. E eu me debato muito com os meus alunos. Enfim, qual o tipo de empresa que nós temos? Sem dúvida nenhuma, eu vejo que até hoje nós temos um link muito forte com aquela empresa lá do Código Comercial. Lembra, professora Rose? Né? Aquela empresa que ela era responsável unicamente ao quê? Fazer uma intermediação. Então, essa intermediação era tão somente comprar os bens do fornecedor e repassar para o consumidor, aplicando ali a sua margem de lucro. E aí eu faço como que eu posso falar? Um convite para os seus pupilos, para as suas pupilas. Busquem no mercado uma empresa que faça mais do que isso. Porque até hoje o que eu vejo no mercado são empresas que cumprem tão apenas a internet. Nós ainda não temos a figura do empresário, raríssimas vezes, não vou falar que não temos, aí eu estaria agredindo em muito esse agente produtivo, mas é difícil nós termos aquela figura do empresário do artigo 966 do Código Civil. Qual é o ponto de destaque desse empresário do Código Civil? Que, puxa vida, é de 2002. E até hoje esse destaque parece tão omisso no dia a dia empresarial. Sem dúvida, é a organização dos fatores da produção. O empresário ele deve organizar os fatores da produção. E nós temos que lembrar quais são esses fatores. Mão de obra, que já estão acostumados, o capital, que também já estão acostumados, o insumo, que também já estão acostumados, mas tem uma parte aí que vem a ser a inovação, né? Então, onde está a inovação dos atuais empresários? E é isso que nós precisamos debater muito dos nossos laboratórios empresariais, que são as nossas salas de aula. Sim. Sem dúvida, a inovação, ela consta de uma série de requisitos que a nossa própria Constituição Federal já nos trazia lá em 1988, né? E aqui eu queria dizer como foram fenomenais os legisladores constitucionais ao elaborar um artigo tão precioso quanto o 170 da Constituição Federal, em que lá nós temos 4 núcleos poderosíssimos. Primeiro, livre iniciativa. Segundo, valorização do trabalho. Até aí nós estamos acostumados. Isso é o capitalismo, né? É o que nós chamamos de liberalismo. No entanto, nosso legislador constitucional, ele foi fenomenal porque ele atrelou a livre iniciativa e a valorização do trabalho a 2 outros núcleos: a existência digna e a justiça social. Então, meus caros, a inovação está justamente aí. Quando nós somamos as características do liberalismo, a justiça social e a existência digna, nós temos um capitalismo social, nós temos um capitalismo mais humano, nós temos um capitalismo humanista, como diz o meu querido professor Dr. Ricardo Rasson Saed. Posto isso, o que surge, né, desse capitalismo humanista, desse capitalismo social? Sem dúvida nenhuma,
são as diretrizes da ONU, em que nós respaldamos nos objetivos do milênio, né, que o Brasil foi um dos atores desses objetivos, que transcorreu de 2000 a 2015, e, posteriormente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, as ODS, que nós tanto escutamos. As ODS, né, de 2015 a 2030, ou seja, é a nossa Agenda 2030. Dessa Agenda 2030, sem dúvida, ela rendeu vários frutos. E aí, desculpe, minha professora querida, minha professora amiga e irmã, me corrija se eu estiver enganado, mas a Agenda 2030, ela nos trouxe como fruto o programa ESG, ou ESG. Quando nós falamos nesse programa, aí sim nós unimos todas essas características e elas se autocompletam. Aí que eu vejo a maravilha que nós temos em mãos em relação ao direito empresarial. O que nós temos que nos debruçar é sobre fazer com a Agenda 2030 e com o programa ESG. Essa é a inovação do direito empresarial. Nós não discutimos mais questões de sociedade limitada, de sociedade unipessoal, de sociedade anônima. Me desculpem, mas isso já ficou há muito no passado. Já temos questões um tanto quanto harmonizadas quanto a esses temas. Então, nós temos que nos debruçar sobre esses dois outros temas. E principal, quando nós falamos em Agenda 2030 e Programa ESG, que eu vou aportuguesar aqui, minha amiga, me desculpe, Bom, sim. nós estamos cumprindo com a nossa missão constitucional. Então, muito me entristece quando nós vemos nas mídias sociais, né, e o governador de Minas Gerais, infelizmente, é um exemplo disso, quando pauta, né, por questões que não sejam de Agenda 2030 ou de ESG, ele está descumprindo a Constituição Federal. E nós devemos defendê-la acima de tudo, porque ela nos foi muito cara e nos é importantíssima. Então, quando nós falamos em ESG, nós atribuímos os elementos do quê? Meio ambiente, sociedade e governança. Vamos lembrar que o meio ambiente não é só o meio ambiente natural que nós temos, mas nós temos várias espécies de meio ambiente. Nós temos o meio ambiente natural, que nós já conhecemos, das matas, das florestas, a fauna e a flora, né? Mas nós também temos o meio ambiente cultural, meio ambiente histórico, meio ambiente do trabalho e o meio ambiente artificial. O que seria esse meio ambiente artificial? Eu estou falando das cidades. Então, sobre o meio ambiente, eu queria pegar duas espécies: meio ambiente do trabalho e o meio ambiente artificial, que é o das cidades. Vamos para a segunda letrinha lá do programa ESG. Sociedade. Nós temos que ter pautas sociais. E quando nós falamos num capitalismo humanista, num capitalismo social, é também para que nós apoiemos esse sistema econômico em questões sociais. E aí eu digo para os meus colegas, para as minhas colegas que estão nos assistindo, será que 80% da sociedade brasileira endividada é uma pauta social? Pois é, eu acredito que não. Porque a partir do momento que nós temos 80% da sociedade endividada, o nosso consumo cai. Os problemas nas cidades aumentam. Os problemas no trabalho aumentam. Os problemas dentro da família aumentam.
Então, por isso que eu falei para vocês que eu iria puxar aquelas duas espécies de meio ambiente. Como resolvemos isso? Sem dúvida, se o consumismo passa a ser uma política de governo, né, não é só questão de sistema econômico. E a partir do momento em que esse sistema econômico está na Constituição Federal e o governo abraça a Constituição Federal, como deve muito bem fazer, é também uma política pública, a política do consumo, sem dúvida nenhuma. Tanto que nós vemos a questão dos empréstimos serem concedidos de uma maneira super facilitada, né? Empréstimos que o grande mecanismo aí para o aumento do. Bom, se assim o é, qual que é a terceira letrinha da política ESG? Governança. Como nós devemos resolver esse problema de superendividamento? Através de uma governança global, que é a que eu chamo dos governos, e uma governança privada, né? Que, sem dúvida nenhuma, nós temos ali o compliance como um instrumento incrível para isso. Então, o empresário atual, ele precisa elaborar padrões para reconhecer o endividamento do seu cliente, porque vejam bem, ele não é um devedor, né? Ele é um cliente que escolheu a loja do empresário, escolheu aquela empresa para consumir ali, e ele consome ali reiteradas vezes. Então, nós precisamos de uma pauta de governança, através do compliance, para que esse cliente, que é um crédito da empresa, né? Vamos lembrar ali do fundo de comércio, ou do, como gostam tanto de falar agora, do valuation, né? Mas vamos lembrar do fundo de comércio, que esse cliente ele representa o crédito da empresa, representa, sem dúvida nenhuma, o capital dessa empresa. Então, precisa existir ali uma política necessária a socorrer essa pessoa para que essa dívida não gere uma inadimplência absoluta e que a empresa venha a ser tomada de uma febre de tal ordem que ela necessite de uma recuperação judicial ou extrajudicial. Então, na nossa vida prática, de escritório, de atendimento a empresas, né? Aqui nós trabalhamos muito com empresas ligadas ao ramo imobiliário, né? Loteadoras. Então, o que nós sempre passamos? A necessidade de uma estratégia para esses casos. Então, nós sempre elaboramos 3 perfis que serão atendidos de acordo com a caracterização desse perfil. Então, nós temos soluções para atender cada perfil do endividado, do cliente. Né? Dessa forma, para que esse cliente ele possa voltar a consumir e fazer com que essa empresa gire a roda do capitalismo, né? Porque não adianta você vender o produto sem a contraprestação. Não adianta eu agir também como o advogado do século passado e pensar em retomar esse bem, porque esse bem já estará, sem dúvida nenhuma, desvalorizado, super desvalorizado. Né? Então não vai servir nada para o meu cliente, né? Para o empresário. Então, minha amiga e irmã, o pensamento é esse. Se nós falamos em superendividamento como uma pauta ESG, sem dúvida nenhuma é conscientizar os empresários de que essa pauta ela é recorrente e ela deve ser melhor tratada. Justamente
para que esse endividado continue sendo um cliente, porque isso é importante também. Uhum. Né? Nós não estamos falando daquele caso da inadimplência absoluta, que é aquele sujeito que quer, sobre meios escusos, levar vantagem. Né? Nós não estamos falando desse caso. Para esse caso, eu recomendo todo o peso da lei. Né? Mas nós estamos falando daquele trabalhador que está ali no dia a dia, consumindo, né? E fazendo girar a empresa também. Faz muito sentido para mim. E das minhas inquietudes, enquanto você, de uma forma muito elegante e ao mesmo tempo professor, que é de uma aula para todos nós, né? Eu Ah, fiquei imagina. vidrada. Olha o tanto que eu notei. Eu começo com a minha pauta vazia, o tanto que eu notei das minhas inquietudes, Mas é porque você é muito querida, por isso que você fez essas anotações. Você é muito querida. para que a gente pudesse pensar a quatro mãos daquele que está passando por um superendividamento ou algum momento de crise. Ele conseguiu entender a causa. Você fez um diagnóstico belíssimo de análise de risco à gestão de risco. Você passou pelos pontos de atenção de uma forma assim cirúrgica, né? Olha, você precisa entender essa estrutura. E aí, quando eu vejo você falando de governança corporativa e capitalismo humanista, né, a gente consegue entender a importância das empresas, porque uma empresa, quando ela fecha as portas, ela gera um abalo enorme para a sociedade. São pessoas que dependiam daquele vínculo profissional e elas são exoneradas. São os seus fornecedores, os seus credores que correm risco também de ter esse abalo. Então, um efeito cascata muito negativo, muito. E também uma empresa que passa por uma recuperação e falência pela Lei 11.101 e ela não tem a oportunidade de se reestruturar e de renegociar, não é? Ela fica sem insumos ou sem a parte base para ela continuar em pleno vigor. Então, esse empresário, esse sócio de uma sociedade empresária, ele, como líder dessa empresa, é o que mais sofre. Eu tenho casos, por exemplo, de protegidos meus que não conseguem dormir, causa um reflexo na família. Você falou, em relação às consequências familiares, as empresas familiares, vários divórcios às vezes acontecem, rupturas de união. Sim, sim. Quando tem pai e filho ou entre irmãos, o desgaste é tão grande da crise que acabam ali desaguando na afetividade entre eles. Então, o irmão que não conversa mais com o irmão, sabe? Pai que tem dificuldade com o diálogo com o filho. Então, isso não poderia acontecer, mas está associado realmente à crise, a todas as mazelas da crise. Adorei quando você falou de febre, porque às vezes a situação fica muito crítica. E quando nos procuram, é porque eles estão com muitos problemas, né? Nós somos ali esse agente transformador de captar todas essas dores e buscar uma solução jurídica sem ter um código aparente, né? Com tantas leis Sim, sim. especiais ali, tanto entendimento dos Perfeito. tribunais, não é? E esse índice de 80% das famílias brasileiras endividadas é muito preocupante. Eu não tinha esse indicador tão preciso. Se fosse ao contrário, já seria preocupante, mas 80% é um recorte altíssimo. Na sua exposição de motivos, eu gostei quando você trouxe o capitalismo, e aí me fez lembrar da estrutura do direito de família, principalmente ali naquela fase de partilha entre o ter e o ser, sabe? Até onde vem ali a afetividade, até onde que nós temos que dar essa sequência. E se o empreendedor, se esse empresário, ele não mantém a inovação, que é um outro eixo extremamente importante que você trouxe,
ele não fica competitivo no mercado. Não. E se ele não consegue ficar competitivo, o seu produto ele circula mal. Então tem que fazer a análise de mercado, tem que ter uma equipe multidisciplinar atuando do lado dele. Quando ele não tá bem ali em relação a fazer suas contas, o seu ativo e o seu passivo, precisa de um profissional. Gostei quando você trouxe também a estrutura do valuation, porque às vezes o montante de dívidas é tão grande que ele não tem nem noção do que ele deve, né? E para ele, a sua empresa, o seu nome vale muito, mas quando vai fazer uma estrutura ali desses números de um valuation, vê que não vale tanto assim. E ele perde a empresa praticamente. Não E é? isso Então, é de uma tristeza nossa, imensa, são muitas imensa. dores, muitas. Mas, E eu professora gostei, Rose, eu vejo também que o empresário ele precisa ser humilde para gostei. que aceite essas recomendações. É, Caso contrário, né, tudo que está aí para auxiliá-lo vai ser o quê? Né? Vai ser figurinha, né? Ele não vai conseguir utilizar isso. Para o empresário, o que que é a ESG? É uma ilusão. Para ele, o que que é um capitalismo humanista? É uma ilusão, é uma bobagem, quando não é. Então, nós vemos que quando nós temos esse capitalismo mais social, e aqui eu não estou falando socialista, né? É preciso fazer esses parentes. Estou falando um capitalismo mais social. Nós vemos uma Agenda 2030 e um programa ESG que tem sentido. Né? A ONU está aí não para aquilo que as mídias sociais dizem tão sem razão, mas eles estudam os problemas, eles sabem os problemas que estão por vir, né? E existem diretrizes para nos amparar. Se nós pegarmos o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, um dos mais avançados do mundo, ele é feito através de diretrizes da ONU. E nós esquecemos essas referências. Mas o empresário ele precisa ser humilde para ouvir e para aplicar esses programas. Caso contrário, é tudo ficção para ele, é tudo bobagem. E nós estamos em uma época que, quando nós falamos em socorrer o social, infelizmente, para muitos nós estamos falando bobagens, que é um grande perigo. É um grande perigo. Se nós não utilizarmos desse ferramental, como o nosso país irá consumir mais se 80% das famílias já têm dívidas? Como que nós vamos aumentar o nosso consumo? gostei. Porque um país se faz com o consumo interno, com produto interno, não só com o produto levado à exportação. É, mas da sua reflexão, que faz muito sentido para mim, não é? Porque nós lidamos com essas dores, é, talvez ele não consegue entender e ter essa humildade quando ele está no dia a dia ali muito intenso. Tem uma expressão da sabedoria popular que fala medindo o sal da janta. Ele está ali muito intenso, mas quando ele passa por um momento de crise, que buscam profissionais especializados, né? Assim como nós, tem tantos pares bons e que sabe ali traçar um planejamento estratégico para ele, ainda a empresa consegue ter um oxigênio e um fôlego. Às vezes isso não dá certo. O que eu vejo na sociedade, aí invertendo um pouco o nosso debate, que quando é uma pessoa da sociedade que não está ocupando essa cadeira de líder, de empreender, que é uma atividade de altíssimo risco, ele é só ou um colaborador, um empregado, ele tem um vínculo e ele tem um salário ali no final do mês, não é? Dependendo da função que ele exerce ou do número que ele precisa no final do mês, até para sair desse percentual, às vezes ele está dentro desses 80%, porque o que ele ganha também não é satisfatório.
tem uma visão distorcida que quem tem um CNPJ e exerce essa atividade não pode obter lucro. E nós temos modelagens de CNPJ que realmente tem esse olhar, né? As fundações, os institutos, né? Eles preveem ali não ter esse fim ali tão produtivo ali de obter lucro ao final, mas que é legítimo para quem está ocupando essa cadeira. E o consultivo é nesse ponto que eu queria ouvir seu parecer. Eu acredito muito no consultivo antes do problema acontecer. Então, antes do problema acontecer, que tem uma consultoria jurídica especializada em não trabalhar só no contencioso, porque ali são as ações judiciais e se tiver barulho de passivo trabalhista, é mesmo que ele não se recupera. Isso faz sentido para você? Eu sinto muita carência Ah, total. daqueles que exercem essa atuação, não procurar uma consultoria para ajudá-lo a prever isso. E nós temos tantos seguros, né? A gente tem seguro de vida, seguro de proteção àquela empresa, não é? O próprio plano de saúde tinha que ter esse plano de saúde empresarial. Sem dúvida. Eu vejo assim, muitas vezes, quando se aguarda apenas o contencioso, que é o que as empresas estão acostumadas, em lei já era, né, minha amiga? É, Pouquíssimas vezes nós temos como, de uma forma rápida, até porque o rápido no judiciário não existe, perto do que o empresário imagina como rápido, sim, né? Esse, essa medição temporal não existe no judiciário. Sem dúvida, o preventivo é fundamental. É fundamental. gostei. Talvez precisaríamos, como você muito bem inovou, de um plano de saúde para as empresas, É. né? Ai, Mas também é uma queria questão adorar complicadíssima, muito. né? E Muitas vezes eu vejo colegas ali cobrando mensalidades de 1.200, R$ 1.300 para acompanhar uma empresa, e eu vejo isso também como extremamente injusto, né? E até contrário à cartilha da OAB. Mas, enfim, é a realidade que nós temos, né? É essa exatamente. realidade, e o preventivo seria de grande valia para as empresas. O Que que eu penso muito seria, se nós temos a possibilidade nas sociedades anônimas e até nas limitadas, puxando essa questão da lei das sociedades anônimas, se nós podemos montar um conselho administrativo com figuras fora da gestão da empresa, por que não as associações comerciárias, né, ou comerciais, terem essa gestão de risco para as empresas? Porque muitas vezes o que a gente vê é um corpo jurídico para atender emergencialmente. Talvez as associações comerciais, né, poderiam ter formatado um conselho de administração para as empresas que estão ali sob o seu guarda-chuva, né? é, eu tenho observado que eles estão muito bem intencionados, mas que nós temos uma carência de mercado de profissionais da nossa área, generalistas ou aqueles que às vezes navegam em direito privado, somos muitos, mas ainda há uma carência de mercado. Quando Sim, eu vou para minhas redes sociais ali estimular os estudos, para mostrar que o direito empresarial ele é possível, não é? A gente sabe que não é fácil, mas que é possível dedicar. E o nosso tempo, a nossa live passou tão rápido. Eu queria muito ouvir suas considerações finais, pensando nessa comunidade acadêmica que nós temos, de alunos, futuros bacharéis ou aqueles que estão no exercício da profissão ainda
bem no formato júnior, assim, de recomendação, o que você acha que não pode faltar para eles? O estudo do direito empresarial do dia a dia. Até porque, Muito bem. nas raras vezes que eu assisto a novela das 9, né, Vale Tudo, né? Sim. Eu estava no Guarujá semana passada e aí aconteceu de assistir um dos episódios da novela e eu vi lá que, como que chama? A mãe da vilãzinha vai montar uma sociedade com a ricaça lá, né? É E aí assim. eu lembrei que é uma sociedade em conta de participação, não é? Sim, E eu tinha ensinado isso para os meus alunos há o que é umas 3 semanas atrás, um mês atrás, né? Então, quer dizer, nós precisamos ter o estudo do direito empresarial no dia a dia, nós precisamos concretizar isso. Os meus alunos reclamam muito que o direito empresarial é por demais abstrato, mas eu reclamo que não, né? Afinal, direito penal é mais abstrato que o direito empresarial. Afinal de contas, eu questiono eles: olha, ontem você viu algum assassino cometer o crime de homicídio contra outra pessoa, né? Você acha que isso está no seu dia a dia? é, Não, não está. O que está no seu dia a dia é o direito empresarial. sim, Afinal, nós fazemos compras a todos os minutos, nós visitamos empresas, nós reclamamos ali no Reclame Aqui, nós questionamos no Mercado Livre que o produto não chegou. Enfim, nada mais concreto para nós que o direito empresarial. Então, se precisa virar a chavinha para que esse estudo seja elaborado também, e até mesmo diria, como você muito bem colocou, em relação ao judiciário, eu vejo uma ausência também de estudos do judiciário em relação ao direito empresarial, sim. com exceção das varas especializadas, não É. é? Uhum. Então, isso também muito enferruja toda essa engrenagem que nós precisamos de tanta rapidez, tantos processos decisórios mais acertados. Enfim, nós temos aí um ramo imenso para ser utilizado por todos, todos, todos e todas. Então, Demais. seria essa análise final, né? E aí vem tudo junto, né? Recuperação judicial, extrajudicial, falência, direito societário, né? Olhem para a ONU com belos olhos, porque ela desenvolve projetos maravilhosos. Olhem para a nossa Constituição Federal, mas com as referências certas, né? Chega de referências sem nenhuma fundamentação em relação à nossa Constituição Federal. Vejam o quanto ela é linda e perfeita, perfeita até nos tempos que nós vivemos hoje. Precisamos estudar e precisamos estudar muito. Muito, muito. Parabéns, parabéns, que lindo! Imagina, eu que agradeço, né, esse convite maravilhoso, a saudade imensa que eu estava dessa amiga e irmã, né? Como foi bom te rever, como foi bom bater papo aqui, que nós dois amamos. Então, sem dúvida, um momento grandioso. É recíproco.